Seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso, Os Desafios Presentes no Ambiente Escolar, parte 2. Muito bem. Os desafios presentes no ambiente escolar, que vamos trabalhar hoje, serão trabalhando com projetos, reuniões de pais, formação continuada de profissionais da educação, indisciplina na escola e inclusão. Trabalhar com projetos. Na visão psicopedagógica, a maior vantagem de se trabalhar com projetos é a possibilidade de integrar as diferentes áreas do conhecimento, bem como promover a integração entre os alunos e autonomia intelectual. Projetos é um método, segundo Carvalho, que entre os procedimentos de ensino sócio-individualizados, que procura intercalar momentos em que acontecem atividades individualizadas e momentos em que ocorrem as atividades socializadas. Muito bem, vamos ver agora os métodos que os projetos devem ter. Eles são caracterizados por 5 aspectos básicos. O primeiro, o objetivo principal é o desenvolvimento do raciocínio à vida real, e não simples memorização de informações. Segundo aspecto, o ato problemático desencadeia o projeto, despertando o exercício do pensamento com valor funcional. O projeto pretende resolver um problema concreto ou confeccionar algo material. No terceiro, a aprendizagem é realizada em situação real, integrando pensamento, sentimento e ação dos educandos. O quarto aspecto é a questão da informação. Ela é procurada e pesquisada pelo aluno a partir da necessidade de solucionar um ato problemático e servir a uma situação real, permitindo-lhe construir sua experiência e pôr à prova suas próprias conclusões. E por último, o ensino. Ele é globalizado, criando condições para a interdisciplinaridade. Pós as disciplinas não são transmitidas isoladamente, mas integradas em função do projeto a ser realizado. É importante ressaltar que precisamos cada vez mais nos fundamentar teoricamente para depois desencadearmos o trabalho com o método de projetos. Isso precisa acontecer com os professores em todos os níveis de ensino, pois com certeza é um método muito motivador. Vamos falar agora sobre reuniões de pais. A sociedade mudou, assim como os nossos pais e alunos também mudaram. É comum ouvirmos queixas por parte das escolas sobre a pouca participação dos pais na vida escolar dos filhos. Inclusive que nas reuniões de pais a frequência é muito baixa. E também é frequente ouvir dos pais que nas reuniões de pais que a escola promove, não pode ser ouvido da forma que gostaria. Esses desencontros, eles não podem acontecer nas escolas. Quando se tem uma visão psicopedagógica, enxergamos os pais de nossos alunos como seres também no processo de aprendizagem. E por isso, em alguns momentos da reunião, cabem prescrições, sugestões de como os pais podem agir em casa para conduzir os estudos dos seus filhos, sem com isso tornarem-se professores particulares deles. Se permitirmos que os pais de nossos alunos falem, vamos aprender com eles e descobrir talentos que podem ser úteis para a escola. E com certeza serão. Pais, sejam mestres, mestres, sejam pais. Que cada rostinho de criança à nossa frente, como uma flor que desabrocha, nos desperte no coração o melhor de nós mesmos, o impulso do amor. Que cada adolescente, na sua inquietude e na sua irreverência, jovem ego que se afirma pela oposição ao mundo, não provoque a nossa ira, mas desperte a nossa compreensão e a nossa ternura. A escola pode e deve ser uma parceira dos pais no processo ensino e aprendizagem. As reuniões de pais são ótimas oportunidades para estreitar os vínculos. Vamos aproveitá-la. Vou dar uma dica para vocês.
Faça um levantamento da disponibilidade dos pais, respeitando o horário e os objetivos propostos das reuniões. Os assuntos particulares devem ser agendados para uma conversa em particular. Comece com uma dinâmica, uma música, uma mensagem. O acolhimento é importante. Inove. Acompanhe as mudanças do mundo. Envie torpedos, e-mails para as reuniões de pais. Vamos falar agora sobre formação continuada de profissionais da educação. Muito bem. Educar é uma arte fascinante, todos nós sabemos. Fonte de conhecimento, descoberta e transformação. Um processo que se confunde com a própria vida, pois esta é a ação e um contínuo caminhar. Educação é investimento. O simples fato de você estar participando do nosso curso já mostra que você possui alguma das características indispensáveis a um grande ser humano. Você acredita que o conhecimento proporciona um diferencial, busca informações, oportunidades e tem iniciativa. Como profissionais da educação e da aprendizagem, sabemos que a nossa formação é um processo contínuo, sem fim. Precisamos acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo e principalmente na educação. Uma geração que era a cada 30 em 30 anos, hoje é de 5. Nossos alunos mudaram e a cada dia que passa mudam mais. Precisamos acompanhá-los, nos atualizarmos para que as nossas aulas sejam prazerosas, estimulando assim uma aprendizagem muito mais significativa. Vamos refletir agora sobre indisciplina na escola. Talvez um dos grandes desafios de nossos tempos seja a construção dos limites e da ética dentro da escola. Um tema tão polêmico quanto importante. Sabemos que muitos professores competentes em sua área possuem dificuldades para desenvolver o seu trabalho em função do comportamento de seus alunos. A psicopedagogia entende que esse comportamento pode ser um problema relativo à aprendizagem, com bases na afetividade do sujeito e na sua relação com o ato de aprender. E que, portanto, essa relação pode ser construída ou reconstruída por meio do vínculo afetivo entre professor e aluno. No entanto, a construção da ética na escola não pode ser uma atitude isolada do professor, e sim projeto de toda a escola. Se analisarmos o cotidiano escolar, alguns alunos com problemas de indisciplina não agem de forma inadequada com todos os professores, mas com alguns. Isso faz-nos pensar que o problema também pode não estar no aluno, nem no professor, mas na relação que os une, que é o conhecimento. Vamos refletir um pouco sobre a inclusão. Na visão psicopedagógica, na escola inclusiva, o processo educativo deve ser entendido como um instrumento social, em que todas as pessoas com necessidades especiais e de distúrbios de aprendizagem têm direito à escolarização o mais próximo possível do normal. O alvo a ser alcançado é a interação da criança com deficiência na comunidade. Uma escola inclusiva deve ser uma escola líder em relação aos demais. Ela se apresenta como a vanguarda do processo educacional. O seu objetivo principal é fazer com que a escola atue por meio de todos os seus escalões para possibilitar a integração das crianças que delas fazem parte. Temos nos dias atuais uma dificuldade muito grande quando tratamos o assunto. Há muita falta de informação sobre o que deve ser feito ou não quando temos em nossa sala de aula alunos com necessidades especiais. É necessário o reconhecimento de que diversos professores, mesmo sem informações sobre como se comportar ou tratar esses alunos, realizam verdadeiros milagres pedagógicos para desenvolver o seu ofício e ter sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Em sua sala de aula, há alunos dispersivos, distraídos, agitados e desmotivados? Vejamos algumas dicas psicopedagógicas que poderão ser adaptadas à realidade de cada um e também pode auxiliar com algumas questões importantes para a prática pedagógica na sua sala de aula, favorecendo assim o ensino e a aprendizagem. A primeira questão é a seguinte:
Não é tarefa do professor diagnosticar o distúrbio de aprendizagem, mas você pode e deve questionar, até mesmo para encaminhar aos pais, se for o caso, e embora seja uma tarefa dos pais, o professor pode contribuir neste processo. Segundo, a paciência e sabedoria. Ser uma professora na sala de aula onde há 2 ou 3 crianças com déficit ou distúrbio de aprendizagem pode ser extremamente cansativo. Além do apoio da escola e dos pais, seria interessante consultar um psicopedagogo para poder direcionar seu trabalho docente. Terceira dica: conheça seus limites. Não tenha medo de pedir ajuda. Quarta, pergunte à criança, em particular, como pode ajudar. De um modo geral, são crianças intuitivas e saberão dizer a forma mais fácil de aprender. A quinta dica: as crianças com dificuldades de aprendizagem necessitam de estruturação. Faça listas, pois essas crianças beneficiam quando tem uma tabela ou lista para consultar, quando se perdem no que estão fazendo. A sexta dica: lembre-se da parte emocional do aprendizado. É essencial prestar atenção às emoções envolvidas no processo de aprendizagem. A sétima dica: estabeleça regras de preferências, escreva em um cartaz e cole na parede da sala. Oitava dica: olhe sempre nos olhos. Converse calmamente e sempre olhando nos olhos da criança. Na sala de aula, coloque a criança sentada perto da sua mesa. Você poderá acompanhá-la com muito mais facilidade. Procure qualidade em vez de quantidade nos deveres de casa. Alguns alunos com dificuldade de aprendizagem necessitam de uma carga reduzida. Avise o que vai dizer antes de falar o conteúdo. É uma estratégia que funciona. A outra dica: a memória é sempre um problema para elas. Ensine as pequenas coisas, como o cartão de lembretes, por exemplo. Também faça a criança sentir-se envolvida nas coisas. Isso vai motivá-la e a motivação ajuda muito. Incentive a leitura em voz alta. É uma estratégia muito eficiente. E a última dica: exercícios físicos constituem um dos melhores tratamentos. E o mais interessante é que você, professor, pode criar quantas dicas forem necessárias para favorecer a aprendizagem na sala de aula. A sala de aula é sua. Conheça seus alunos e seja feliz em sua prática docente. Até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha suscitado em você reflexões sobre como encarar esses desafios com sabedoria. Obrigada.